E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do sistema respiratório de invertebrados e vertebrados. O processo é importante para a obtenção de oxigênio que será utilizado na respiração celular lá na mitocôndria das células dos animais. Lembrando que todos os animais precisam desse oxigênio para o metabolismo celular. E essa necessidade do oxigênio, ela vai aumentar conforme aumenta a massa corporal e a atividade metabólica desse animal. Gente, aquela frase que eu acabei de falar para vocês, que todo animal precisa do oxigênio para o seu metabolismo. Essa frase, ela tem uma exceção. Foi publicado recentemente um artigo falando a respeito de um quinidário, que é um parasita de salmões, e esse quinidário, ele é o único animal conhecido que não precisa do gás oxigênio. Então, ele não faz respiração aeróbica para obtenção de energia. E através desse estudo, a gente pôde rever esse conceito que sempre foi falado na disciplina de biologia, que todo animal precisa do gás oxigênio. O processo de respiração, ele envolve a difusão. O que é difusão? A difusão, ela está relacionada com o transporte dissoluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. No caso do transporte de gases, nós temos a difusão simples, que é aquele processo que ocorre naturalmente nas membranas celulares, sem o gasto de energia e não tem o auxílio de proteínas de membrana. Então, é um processo que acontece com os gases respiratórios, o oxigênio e o CO2, não ocorrendo gasto de energia. Quando a gente fala dos grupos de animais, comparando aí a respiração, os poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos, eles apresentam uma respiração cutânea direta, ou seja, a respiração desses animais vai ser célula a célula. A gente não tem um sistema respiratório complexo, são animais relativamente simples. Então, a gente não tem um sistema específico relacionado com o processo de respiração desse animal. Esse oxigênio e gás carbônico, ele irá, no caso, ele irá passar ali nas células pelo processo de difusão simples. Quando eu falo dos moluscos, a maior parte deles é aquática. Os moluscos aquáticos, eles apresentam a respiração branquial. A brânquia é um órgão extremamente vascularizado e isso auxilia nesse processo de trocas gasosas. Existem alguns moluscos que são terrestres, que é o caso aqui do caramujo. Esses moluscos terrestres, eles apresentam respiração pulmonar através de uma estrutura que nós chamamos de cavidade do manto. Eu tenho aqui o poro respiratório, que vai ser o local que esse ar ele vai chegar na cavidade do manto, e aqui nessa imagem a gente observa a cavidade do manto. Gente, a cavidade do manto, ela vai ser altamente vascularizada. Vocês podem observar aqui na imagem que existem diversos vasos sanguíneos aqui. A cavidade do manto nesses animais, ela vai funcionar como um órgão de trocas gasosas, muito parecido com o que a gente encontra aí no pulmão. Agora, os moluscos que são aquáticos, eles apresentam essa cavidade do manto, e essa cavidade ela vai ter água, e essa água vai banhar as brânquias, facilitando o processo de trocas gasosas. As lesmas
são exemplos de moluscos que apresentam respiração cutânea indireta, ou seja, é uma respiração pela pele. Essa pele ela apresenta uma superfície bem úmida e isso facilita nessa captação de gases. E a gente tem a participação do sistema circulatório. Olha só, pessoal, essa imagem ela apresenta essa participação do sistema circulatório no processo de respiração cutânea indireta, assim como a gente encontrava lá nas lesmas, é o mesmo que vai acontecer nos anelídeos. Então, gente, o sistema circulatório, ele vai pegar o oxigênio que foi recolhido ali na pele. E aí a gente vai ter a distribuição desse oxigênio para as células do corpo do animal. E nós teremos também a eliminação do CO2 com participação dos capilares, dos vasos sanguíneos e eliminação desse CO2 pela pele dos anelídeos. Quanto aos artrópodes, os insetos, eles apresentam uma respiração traqueal. Existe um orifício chamado de espiráculo. Os insetos, eles apresentam diversos desses espiráculos ao longo do corpo ali do animal. Então, o exemplo que a gente tem aqui do gafanhoto, existem vários espiráculos e por essas aberturas nós teremos a entrada de oxigênio passando pela traqueia e levando esse oxigênio para as células nos tecidos desses animais. E da mesma forma, o gás carbônico ele vai ser eliminado através dos espiráculos. Quanto aos aracnídeos, os aracnídeos eles apresentam uma respiração um pouquinho diferente em relação aos insetos. A respiração deles é filotraqueal. Eles apresentam uma estrutura que nós chamamos de filotraqueia. Existem vários tubos aqui formando essa filotraqueia e esses tubos, vocês podem observar aqui na imagem que eles são dobrados, né? São vários dobramentos e essa conformação da filotraqueia, ela facilita no processo de trocas gasosas desses animais. Esse ar, ele vai chegar por um orifício chamado de estigma presente nos aracnídeos. Artrópodes crustáceos. Gente, os crustáceos, eles vivem em ambientes aquáticos, então a respiração desses animais é branquial, porque até os que não estão no mar, eles estão vivendo próximos à água. E essas brânquias, como nós estávamos conversando, elas são órgãos muito vascularizados, facilitando essa troca aí de gases desses animais. Equinodermos, que é o caso aí da estrela do mar, ouriço do mar, a respiração também vai ser branquial, só que para captação desse oxigênio existe um sistema de canais. Esse sistema de canais nós chamamos de sistema ambulacrário ou hidrovascular. Então, por esse sistema de canais, essa água ela vai chegar e vai estar banhando as brânquias desses animais, facilitando esse processo aí de obtenção de oxigênio. Quanto aos cordados, como que vai ser a respiração desses animais? Peixes cartilaginosos, os famosos condrites. Olha só, gente, os peixes cartilaginosos, eles apresentam uma respiração branquial e eles não têm o opérculo. O opérculo a gente vai encontrar lá nos peixes ósseos, a gente vai comentar daqui a pouco sobre eles. As fendas branquiais, elas vão estar expostas
nesses animais. E essas fendas, elas vão ser utilizadas para essa irrigação do oxigênio nas brânquias desse animal. Então, gente, a água ela vai entrar pela boca e ela vai sair pelas fendas branquiais, obedecendo a um fluxo unidirecional. Já nos peixes ósseos, também temos com a presença do opérculo. O opérculo, ele vai proteger as fendas branquiais. E esse movimento do opérculo permite o fluxo da água que brânquias. Além disso, os peixes ósseos, além da presença do opérculo, nós temos a bexiga natatória. A bexiga natatória, ela vai facilitar o nado e a permanência desse peixe a diferentes profundidades. Então, quando a bexiga natatória, quando ela está cheia, esse animal ele vai estar mais próximo à superfície. Quando a bexiga natatória esvazia, esse animal ele vai afundar. Então, essa bexiga natatória ela vai atuar no controle da densidade desse animal e isso influencia a movimentação dele na água. Dentro dos peixes ósseos existe um grupo especial, que é o grupo dos peixes pulmonados, também chamados de dipnóicos. Esses animais, eles têm uma bexiga natatória que ela está ligada à faringe. E essa bexiga natatória, ela pode funcionar como um pulmão. Esses peixes, então, eles conseguem sobreviver a longos períodos de seca, de estiagem. E nós temos alguns representantes desses peixes em locais como na bacia amazônica, nós encontramos também no continente africano, na Austrália também existe um gênero encontrado lá. Na bacia amazônica e no Mato Grosso, o peixe pulmonado típico daquela região é chamado de piramboia e é um peixe que consegue ficar em ambientes onde a gente tem aí uma quantidade menor de água e eles conseguem utilizar essa bexiga natatória como uma espécie de pulmão. Agora vamos falar dos anfíbios. Os anfíbios, na sua fase larval, a respiração é branquial, através das brânquias. Quando esse animal se torna adulto, as brânquias desse animal, elas irão desaparecer. E aí, gente, na fase adulta, a respiração ela vai ser cutânea e ela vai ser pulmonar. Só que o pulmão do anfíbio, ele é um pulmão relativamente simples. Ele é denominado saculiforme. Vocês podem observar nessa imagem aqui que esse pulmão de um anfíbio, ele é um pulmão que ele apresenta uma pequena superfície. Então, ele não seria eficiente para captar todo o oxigênio que o anfíbio precisa. É por esse motivo que precisamos também da respiração cutânea. A respiração cutânea nos anfíbios, ela complementa a demanda de oxigênio desses animais. Porque, gente, o pulmão dele, ele não é suficiente para absorver todo o oxigênio necessário desses animais. Então, eles apresentam uma pele que está rica em glândulas mucosas. Essas glândulas aí vão estar liberando um líquido para lubrificar a superfície da pele. Essa pele é muito úmida e isso
facilita as trocas gasosas dos anfíbios. Já no caso dos répteis, a gente tem uma respiração exclusivamente pulmonar. A pele dos répteis, ela é impermeável, ela é rica em queratina. Então, esses animais eles não conseguem fazer respiração cutânea como a gente observou lá nos anfíbios. Só que a diferença, gente, do pulmão dos répteis em relação aos anfíbios é que esse pulmão ele é chamado de pulmão parenquimatoso. O pulmão dos répteis, observando a imagem aqui, a gente pode perceber que ele apresenta muito mais dobras do que o pulmão dos anfíbios. Então, esse pulmão, com a presença dessas diversas dobras, ele tem uma eficiência bem maior do que o pulmão dos anfíbios, que era um pulmão aí bem mais simples, com uma superfície bem menor. No caso das aves, a respiração ela vai ser pulmonar e as trocas gasosas vão ocorrer nos pulmões que estão ligados a vários sacos aéreos. Esses sacos aéreos, eles vão estar movimentando o ar para dentro do pulmão, facilitando o voo desses animais, para que esses animais eles tenham uma menor densidade e com isso eles tenham uma maior facilidade aí para o voo. Além da questão do voo, os sacos aéreos eles aumentam a eficiência respiratória das aves, porque os sacos aéreos eles acumulam o ar que foi inspirado pelas aves. Conectado ali ao sistema respiratório, nós temos a siringe. A siringe ela vai estar ali no sistema respiratório e ela está relacionada com o canto das aves. Já no caso dos mamíferos, também tem uma respiração pulmonar e essa respiração, gente, ela tem a presença de alvéolos pulmonares, que são pequenas bolsas onde ocorre o processo de trocas gasosas. Então, os pulmões dos mamíferos, eles apresentam uma grande rede ali, uma grande quantidade de alvéolos pulmonares para realizarmos as trocas gasosas. Olha aqui a imagem do alvéolo pulmonar. E uma característica desse grupo que só encontramos aqui nos mamíferos é a presença do diafragma. O diafragma, ele está aqui abaixo dos pulmões e vai ter uma importância na captação de ar. Então, no processo de inspiração e expiração, o diafragma vai ter ali um papel nessa entrada e saída de ar dos pulmões. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Bons estudos, vou estar aguardando as dúvidas de vocês. Tchau, tchau!